Que a gente estimulou, induziu a não perda da escrita à mão, porque a pandemia foi... Esses são os resultados em relação a quem ficou só no formulário digital ou modelo misto. Isso é desempenho, tá? Quase o dobro. Escrita à mão, terceiro do médio, se gabaritasse, seria o 100%, das mesmas avaliações. 61% de rendimento. Quem ficou em formulário digital, quase metade, né? 31, e aí vai. Depois, olha o que ocorre com o mesmo grupo de 22, 21 para 22. Quem se manteve só na ferramenta digital, caiu em relação a 22, mesmo mantendo. E aí depois eu tenho um outro lá, que ocorre aquele lá em relação a esse aqui. Então, escrita à mão 21 por escrita à mão em 22, digital por digital. Você trabalhar com dados. Está vendo como uma coisa às vezes é bem diferente? E a gente pode falar que a gente consegue resultado real. Real mesmo. E concreto. Mas a escola tem que ser organizada. Se a escola é desorganizada, também atrapalha. Mas consegue, mas é bem mais difícil. Então, o que a gente mede? Não tem jeito, tem que medir, tá? Lembra aquela lição de casa que a gente escaneia e lê? A gente começa a medir isso. Então, eu vou medir a assiduidade do professor. Quantas entradas de aula ou dias de aula que ele dá, por quanto o aluno rende pela aula dele. Porque se eu tenho computador para fazer conta sem cansar, eu consigo avaliar toda a aula. Então, hoje, a avaliação por nota real avalia a aula. Eu tive uma aula de matemática na terça-feira, eu quero saber como que aquela aula foi, qual foi o rendimento daquela aula. E tem que avaliar toda a aula. Porque se eu avalio só no final do bimestre, sabe o que acontece comigo? Eu estou olhando o passado. Então, olhando a qualitativa disso. O desempenho qualitativo é muito mais importante. E aí eu começo a ver a assiduidade do professor e medir engajamento da turma por esse professor e medir. E o empenho individual de cada aluno com cada professor e medir. Mas isso não é uma avaliação, sei lá, o evolucional chegou, vai aplicar... Não. Isso aqui, amarrando todas as pontas, os computadores faz sozinho. Aí eu sei, falo, olha, a aula da semana passada foi mal, não foi bem. Tem coisa ali. Agora, outro mito. Não deu certo, vamos voltar. Eu não sei onde as escolas arranjam calendário. Desculpa. Olha, não deu muito certo, mas aí o professor volta, revê o conceito. Fala assim, só com o pai na matrícula que você fala isso, porque no mundo real o calendário só corre para frente. Voltar é difícil. A menos que você dobre o turno, mas esse onera também. Então, hoje, é muito importante para avaliar o trabalho de alunos e professores. E eu tenho que medir tudo. Sabe como que eu meço tudo? Eu meço empenho e desempenho. Empenho e desempenho é intimamente ligado. Eu não vou esperar dar o final do bimestre para eu falar para o pai, olha, ele ficou de recuperação, não deu certo, mas ele vai... Não, eu tenho que chegar com 2 semanas. Com 2 semanas ele não entregou lição de casa, meu filho. Lição de casa existe, tá? Tem que fazer. E você fazer escola, arroz e feijão bem feito. Agora, eu sozinho, não dá para no meio da papelada fazer nada. Então, é muito importante para a gente avaliar tudo. Avaliar uma prática, sim. Não. É objetiva e quantitativa. O empenho a gente mede... os dois são muito objetivos e os dois têm a ver com quanto entrega. Porque tem definição para isso. Naquele curso grande que eu dou, eu falo. Mas, por exemplo, o professor deu 5 entradas de aula. Eu não conto aula porque a aula tem dobradinha, e dobradinha na prática é quase que uma aula só. Então, o professor entrou 3 vezes na semana. Aí, imagina que eu fiquei com você 50 minutos numa reunião. Imagina que eu te deixasse falar 50% do tempo. Aí, quando a gente saísse dessa reunião, o professor já falasse assim, como tu chama, perdão?
falar, Edson, o que o Rigoni falou lá com você? Aí, será que é plausível você falar assim, não sei. Mas você não sabe me dizer nada, Edson? Não, eu ouvi ele lá, mas não sei dizer nada. É plausível isso? Agora é plausível que um aluno fique 50 minutos com o professor, ou 45 minutos com o professor, ou 40, e o professor fala assim, agora você espera, porque só quando eu concluir o meu raciocínio daqui, semana que vem, você vai escrever algo sobre? Aula dada, tarefa feita, meu amigo, não tem muito para onde correr. Agora, sabe como que ele vai registrar isso no cérebro? É escrevendo. Aí a gente entra em interesses conflitantes. Lembra que eu falei, vou fazer um parênteses bem rápido, que a gente tem que identificar interesses conflitantes? Não, mas eu contratei o app, que já tem, e tudo online, né? O aluno só toca na foto, vê o videozinho. É legal. Pode ser até um atrativo para a tua matrícula. E se para não dizer que também vendeu e não entregou, até reserva um tempo, mas programa essa perda de tempo. Porque, no final das contas, para o teu resultado real, gente, eu falo com muita felicidade isso, um pouco de, até também, trazer um pouco da sardinha, da brasa para minha sardinha, né? Mas eu cheguei a gerenciar uma turma, que a gente fez a avaliação com nota real com eles, 12 anos seguidos, mantendo 70% da turma. Então, a turma cresceu junto, só avaliação por nota real. A gente conseguiu, numa turma de 39, colocar 11 medicinas, 7 lá na USP. É fácil? Não é fácil. Só isso resolve isso também? Não. Mas sem isso jamais seria possível. Jamais. Então, a avaliação por nota real é algo que funciona. Ela depende muito de a gente entender que a maior modernidade que a gente possa ter é fazer arroz e feijão bem feito. E que eu estou mais importante em saber o quanto que o meu cliente me entrega do que o quanto eu entrego para ele. Quando o meu professor consegue, de fato, fazer meu aluno escrever, eu falo, opa, aí está certo. E aí a gente começa a balancear a nota. Não vai ter muito jeito. E como que a gente vai começar a balancear a nota? Isso aqui é uma planilha de notas, tá? Vou até tomar liberdade para subir no palco aqui. Então, ali eu tenho vários tipos de atividades. 2 professores da mesma turma. Pesco média, desvio padrão. E aí eu vou pegar só as provas bimestrais. 2 professores, cada um deu uma PB. Está ali as 2 PBs. Eu vou montar uma média ponderada. Está aqui minha média ponderada. A primeira avaliação foi a nota do aluno vezes o peso dela. E o peso dela foi 5,5. Na segunda prova, a nota do aluno foi 7,5. E o peso da prova foi 7,75. Sabe por que isso foi possível? Porque a gente fez pós-fixação do peso. Primeiro eu vi o resultado. Porque não é plausível que numa turma desigual, nós atendemos sujeitos desiguais, não é? Alunos com aprendizagem e velocidade de aprendizagem diferente, capacidade cognitiva diferente, pais diferentes, acesso diferente, tudo diferente, eu esperar que eles vão demonstrar conhecimento de modo homogêneo. E se eu mostro conhecimento, se eles demonstram avaliação de modo homogêneo, isso é muito ruim. Então, o que a gente tem? A gente tem algoritmos que medem a capacidade ou a competência avaliativa da prova. E eu dou uma nota para a prova. Dando uma nota para a prova, eu faço o quê? A nota do aluno vezes a nota da prova. O que vale um 10 onde todo mundo tira 10? E o que vale um 2 onde todo mundo tira 2? A ideia é a gente saber esse valor. E quando eu coloco esse valor, eu pondero a nota. Aí eu chego em notas mais reais. Gente, é o que eu comentei no início. Isso é algo que demora mais tempo para aprender e tudo, né? Mas a avaliação por nota real, eu acho assim, talvez seja a ferramenta mais eficiente que a gente tenha para gerar rendimento escolar em longo prazo. Não dá para implementar nada disso com menos de 4 a 5 anos, tá? Por quê? Porque a escola tem
É um elefante encaminhado, você não para de uma vez. É uma locomotiva. Mas você, com 4 a 5 anos de trabalho, consegue implementar. E como que a gente chega naquilo? E aí, esse é o penúltimo slide, já vou encerrando. Fazendo isso aqui, ó. Eu meço. E eu meço cada avaliação. Como faz isso? O computador faz, né? O professor não digitou a nota, não corrigiu? Eu não peguei tudo que os alunos escreveram e li digitalmente? Então, eu vejo quanto que ele escreve em casa, quanto ele escreve na prova. Eu vejo como foi a distribuição de notas. Então, ó, a primeira prova não teve peso 7,75. A segunda, pesa 5,5. Por quê? Está lá a resposta. O histograma da primeira é muito mais condizente com algo esperável. E o da segunda, não. Elas não têm... São 2 professores de biologia. Aconteceu que uma prova foi melhor que a outra. E a prova que foi melhor vale mais. E a prova que for pior não vale tanto assim. E ok, bola para frente, ninguém é culpado. Mas o que eu não vou fazer é mascarar que um professor dá uma prova que ele realmente avalia, o outro é um mão de alface. Eu monto média simples. E eu não coloco o professor no game. O professor é responsável, mas não é responsabilizado. Sem responsabilidade, não vai. Mas sem responsabilização, as pessoas não se tornam mais responsáveis. Isso é o que a gente chama de avaliação por nota real. Só que só deu para fazer isso... As primeiras estudos de avaliação por nota real é lá em 1910, tá? Mas só deu para fazer isso de modo escalar com o computador, a partir dos últimos 30 anos. Porque é um trabalho miserável mesmo, é muita conta para fazer. Mas o computador faz sozinho hoje, então a gente consegue usar. Mas aí não tem mágica, não. É trabalho. A avaliação por nota real dá trabalho e dá mais trabalho que o normal. Traz reputação? Traz. Traz resultado? Traz. Evita que você seja o cara menos visto? Evita. Mas é trabalhoso, tá bom? Gente, muito, muito obrigado. Obrigado ao encontro que vocês tiveram comigo. E vou passar agora para o professor Jean. Quem tiver interesse na apresentação, contate o professor Jean, que ele